O milionário descobre o segredo surpreendente da mulher sem teto que sempre trabalhou para ele. Ricardo Valença tinha tudo: mansão, carros, uma fortuna que pouca gente podia imaginar. Mas, atrás do terno impecável e do sorriso congelado, havia um vazio enorme. Silêncio no peito. Uma solidão que queimava mais que qualquer sucesso. A vida dele parecia perfeita para quem olhava de fora. Mas naquela noite, enquanto olhava pela porta do escritório, ele viu algo que mexeu com tudo. Laura, a recepcionista que estava ali todos os dias, exausta, com o rosto marcado por uma preocupação muito maior do que a rotina do trabalho. Ela parecia carregar o mundo nas costas. Ricardo não sabia o que era aquilo exatamente, mas algo apertou seu peito. A vontade bateu forte, queria entender, queria ver além da máscara cansada. Quando o relógio bateu a saída, ele decidiu seguir Laura. Sem que ela percebesse, ele andou atrás dela pelas ruas desertas. Luzes amareladas de postes iluminando passos que mal resistiam à noite fria. Ela entrou numa viela estreita. O cheiro de lixo e abandono invadiu o ar. E então, ali, no ponto mais escuro, Ricardo viu o inimaginável. 2 gêmeos pequenos, Pedro e Ana, abraçados a Laura, que os protegia do mundo com um fôlego de mãe desesperada. A roupa suja, o olhar assustado das crianças, o gesto trêmulo dela tentando manter tudo sob controle. Era uma cena cruel. Invisível durante o dia no escritório, mas brutal demais para ignorar. Laura não era só uma funcionária. Ela era uma mulher lutando contra o nada, contra uma dor que ele nunca tinha imaginado. Ricardo ficou parado, o coração batendo descontrolado. Descobriu que os pais das crianças foram assassinados numa noite de horror e que Laura, sozinha, os criava numa terra sem teto. Com orgulho que não deixava pedir ajuda financeira. Ela recusava qualquer dinheiro, qualquer oferta. Era um muro, uma guarda erguida para se proteger da humilhação. Mas então, Pedro ficou doente. Um resfriado que virou febre alta, os pequenos olhos inchados de dor. O choro sufocado que quebrou tudo dentro de Ricardo. Sem pensar, ele pegou o menino no colo e correu para o hospital. Aquele gesto simples salvou a vida de Pedro e abriu uma porta que Ricardo nem sabia que existia dentro dele. Um vínculo começou a se formar ali, entre um homem de mundos e uma mulher de nada, ligados por um fio tênue de humanidade. Só que o passado de Laura não dormia quieto. Um nome rondava suas noites: Antônio Borges. Um homem envolvido na morte brutal dos pais das crianças e numa teia negra de corrupção que ameaçava a paz já tão frágil daquele trio. Ricardo, que até então só entendia de negócios e poder, viu-se puxado para uma guerra muito maior. Com a ajuda de um investigador particular, eles começaram a desenterrar segredos que provocavam arrepios, conexões inesperadas entre Borges e a infância distante de Ricardo. Vinganças, jogos sujos, lembranças dolorosas que ressurgiam para testar a força dessa nova união. Cada passo contra Borges parecia uma bomba prestes a explodir. As emoções transbordavam. Medo, rancor, uma determinação que queimava. E mesmo assim, a esperança misteriosa de que, juntos, poderiam mudar tudo. Mas o que vem a seguir? Como Ricardo e Laura vão encarar esse mal vindo do passado? O futuro deles vai ser só dor ou vai ter luz? O silêncio na viela, o olhar das crianças, a sombra de Borges, tudo indica que a história está só começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na viela começou a gritar. Ricardo e Laura estavam na sala de espera do hospital, quando a porta se abriu abruptamente. Um homem alto, de terno escuro, entrou como um pesadelo. Antônio Borges. O coração de Ricardo disparou. Ele nunca imaginou que o responsável pela tragédia daquelas crianças pudesse estar tão perto. Você não deveria estar aqui, disse Laura, com a voz trêmula, reconhecendo o homem que fazia sua vida desmoronar. O olhar de Borges era frio, cortante. E você ainda está protegendo os outros? Que ingratidão! Ele provocou, sorrindo de forma maliciosa. Era um jogo de gato e rato, e Ricardo sentiu que suas pernas vacilavam. O homem que antes era apenas uma sombra distante, agora estava bem ali, desafiante. Fez uma menção ao menino doente. Você realmente acha que pode salvá-lo? Veja bem, você não conhece a verdadeira história. Nem a Laura sabe. O impacto da frase foi como um soco. Laura, absorvendo cada palavra, se virou para Ricardo, os olhos arregalados. Ele queria protegê-la, mas as palavras de Borges pendiam sobre eles como uma tempestade. Você não faz ideia do tamanho da dívida que ela tem com o passado, disse o homem, e as paredes pareciam se fechar. A revelação cortou profundamente. O que Laura estava escondendo? O silêncio dela, as barreiras que ergueu ao seu redor. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. Você não tem ideia de quem ela realmente é, Ricardo. Não conhece a verdadeira força que ela guarda. A tensão era palpável. O plano de Ricardo, sua luta contra a corrupção, tudo o que ele acreditava, estava se desfazendo diante dele. Ele olhou para Laura, buscando respostas, mas a expressão dela estava repleta de medo e confusão. O que mais poderia acontecer? Borges sorriu, como se soubesse que tinha causado um estrago imensurável. Essa história está longe de acabar, sussurrou, antes de se afastar, deixando um rastro de incerteza e temor. No fundo, Ricardo sentia que aquela noite ainda guardava mais segredos. Como encarar a verdade? O que mais Laura estava escondendo? Ele sentiu um frio na barriga, uma pressão no peito. Eles estavam apenas começando a enfrentar os fantasmas do passado. E o futuro se tornava cada vez mais sombrio. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. O silêncio na viela parecia voltar a gritar. A tensão no ar era insuportável, e o olhar de Laura estava cheio de medo e confusão. Ricardo sentiu seu coração disparar quando, de repente, um barulho agudo cortou a atmosfera pesada. O alarme de um celular, vibrando, chamando a atenção. Era o celular de Laura, que ela havia deixado em sua bolsa na mesa do hospital. Ricardo se aproximou e pegou o dispositivo, hesitando. O nome na tela fez seu sangue gelar. Antônio Borges. Laura também viu e começou a tremer. Ricardo rapidamente atendeu. Acha que pode fugir, Laura? O passado não desaparece assim. A voz de Borges ecoava pela linha, fria e ameaçadora.
O desespero tomou conta de Laura, enquanto Ricardo tentava entender o que estava acontecendo. Aquelas palavras pareciam uma maldição. O que Borges sabia? Eu não tenho medo de você, respondeu Laura, sua voz firme. Mas o olhar de Ricardo era um turbilhão. Ele estava prestes a pedir explicações, mas de repente, o monitor do hospital piscou em um alerta. Ele se virou para ver Pedro, o menino que ele tentava salvar. Em um estado crítico, os monitores apitavam e a equipe médica corria. Um grito cortou o ar. Não, Pedro! Laura tentou correr, mas Ricardo segurou. O que está acontecendo? O que você esconde? Ele exigiu, a verdade o pressionando como um peso insuportável. As paredes pareciam se fechar de novo. E Laura respirou fundo. Eu não sou apenas uma recepcionista. Eu sou filha de Antônio Borges. O mundo de Ricardo desabou. A mulher que ele começou a amar fora a filha do inimigo que buscava destruir tudo ao seu redor. Seus olhares se encontraram pela primeira vez como adversários. O que isso significava para eles? A história estava mais longe do fim do que ele poderia imaginar. O silêncio na viela parecia voltar a gritar. A tensão no ar era insuportável e o olhar de Laura estava cheio de medo e confusão. Ricardo sentiu seu coração disparar quando, de repente, um barulho agudo cortou a atmosfera pesada. O alarme de um celular, vibrando, chamando a atenção. Era o celular de Laura, que ela havia deixado em sua bolsa na mesa do hospital. Ricardo se aproximou e pegou o dispositivo, hesitando. O nome na tela fez seu sangue gelar. Antônio Borges. Laura também viu e começou a tremer. Ricardo rapidamente atendeu. Acha que pode fugir, Laura? O passado não desaparece assim. A voz de Borges ecoava pela linha, fria e ameaçadora. O desespero tomou conta de Laura, enquanto Ricardo tentava entender o que estava acontecendo. Aquelas palavras pareciam uma maldição. O que Borges sabia? Eu não tenho medo de você, respondeu Laura, sua voz firme. Mas o olhar de Ricardo era um turbilhão. Ele estava prestes a pedir explicações, mas de repente o monitor do hospital piscou em um alerta. Ele se virou para ver Pedro, o menino que ele tentava salvar, em um estado crítico. Os monitores apitavam e a equipe médica corria. Não, Pedro! Laura tentou correr, mas Ricardo a segurou. O que está acontecendo? O que você esconde? Ele exigiu, a verdade o pressionando como um peso insuportável. As paredes pareciam se fechar de novo, e Laura respirou fundo. Eu não sou apenas uma recepcionista. Eu sou filha de Antônio Borges. O mundo de Ricardo desabou. A mulher que ele começou a amar fora a filha do inimigo que buscava destruir tudo ao seu redor. Seus olhares se encontraram pela primeira vez como adversários. Antes que eles tivessem tempo de processar a revelação, um grito estridente ecoou do corredor. Um médico saiu correndo, pálido como uma folha. Alguém avise a segurança. Tem um homem armado aqui dentro. A confusão se espalhou como fogo. O hospital tornara-se um campo de batalha. A voz de Laura se perdeu em meio ao caos. Nesse momento, os olhos de Laura brilharam com uma intensidade absurda. Ricardo, eu não sou só filha de Borges. Eu sou a única que pode pará-lo. Ele arregalou os olhos. Como ela poderia ser a única? Por que ela sabia disso? A realidade se retorcia e a vida de Pedro dependia de uma corrida contra o tempo.
A verdade se acentuava a cada segundo que passava. O que você está dizendo, Laura? Mas antes que ela pudesse responder, um tiro ecoou pelo corredor. E tudo mudou. A linha entre amor e traição tornava-se cada vez mais tênue. E o futuro de todos estava em colapso. O que mais poderia acontecer naquela noite? O silêncio na viela parecia voltar a gritar. A tensão no ar era insuportável e o olhar de Laura estava cheio de medo e confusão. Ricardo sentiu seu coração disparar quando, de repente, um barulho agudo cortou a atmosfera pesada. O alarme de um celular, vibrando, chamando a atenção. Era o celular de Laura, que ela havia deixado em sua bolsa na mesa do hospital. Ricardo se aproximou e pegou o dispositivo, hesitando. O nome na tela fez seu sangue gelar. Antônio Borges. Laura também viu e começou a tremer. Ricardo rapidamente atendeu. Acha que pode fugir, Laura? O passado não desaparece assim. A voz de Borges ecoava pela linha, fria e ameaçadora. O desespero tomou conta de Laura, enquanto Ricardo tentava entender o que estava acontecendo. Aquelas palavras pareciam uma maldição. O que Borges sabia? Eu não tenho medo de você, respondeu Laura, sua voz firme. Mas o olhar de Ricardo era um turbilhão. Ele estava prestes a pedir explicações, mas de repente o monitor do hospital piscou em um alerta. Ele se virou para ver Pedro, o menino que ele tentava salvar, em um estado crítico. Os monitores apitavam e a equipe médica corria. Não, Pedro. Laura tentou correr, mas Ricardo a segurou. O que está acontecendo? O que você esconde? Ele exigiu, a verdade o pressionando como um peso insuportável. As paredes pareciam se fechar de novo, e Laura respirou fundo. Eu não sou apenas uma recepcionista. Eu sou filha de Antônio Borges. O mundo de Ricardo desabou. A mulher que ele começou a amar fora filha do inimigo que buscava destruir tudo ao seu redor. Antes que pudessem processar a revelação, um grito estridente ecoou do corredor. Um médico saiu correndo, pálido como uma folha. Alguém avisa segurança! Tem um homem armado aqui dentro! A confusão se espalhou como fogo. Ricardo olhou ao redor, o pânico crescendo. Laura, se você é realmente filha de Borges, você pode saber onde ele está. O que podemos fazer? A expressão dela mudava. Os olhos brilhantes se tornaram sombrios. Ricardo, eu não sou só filha dele. Eu sou a razão pela qual ele está aqui. Ele mandou me buscar. E você está em perigo por minha causa. A revelação cortou fundo. Ela havia se infiltrado na vida dele para descobrir a verdade sobre o passado. Mas agora o destino deles estava entrelaçado em um jogo mortal. O tempo parou quando um disparo ecoou e o coração de Ricardo parou junto. O que mais estava acontecendo ali? A linha entre amor e traição se desfazia, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O silêncio na viela parecia voltar a gritar. O pânico tomava conta do ambiente quando um novo tiro ecoou, reverberando como um trovão no corredor do hospital. Ricardo olhou para Laura e a expressão dela estava repleta de desespero. Mas antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, um estrondo abalou o lugar. A porta de emergência se abriu de forma violenta, revelando um grupo de capangas de Antônio Borges, armados e determinados. É agora, Laura! Um deles gritou. E os olhos de Ricardo se ampliaram. Ele mal tinha tempo de reagir. Laura virou-se para Ricardo com o semblante angustiado. Ele planejou isso. Não é só sobre nós, Ricardo. Ele está atrás de coisas que nem imagina.
Um dos homens apontou a arma para eles. Saiam da frente! Berrou. Instintivamente, Ricardo puxou Laura para um canto, o coração acelerado, tentando protegê-la. Mas naquele momento, tudo parecia perdido. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu pelo corredor, com uma expressão de determinação. Era Mariana, a irmã de Ricardo, que ele acreditava estar em outra cidade. Vocês têm que sair agora! Gritou ela, correndo em direção a eles, com a adrenalina pulsando. Os capangas se viraram e a confusão se espalhou. Como você está aqui? Ricardo perguntou, aturdido. Mas Mariana não respondeu. Ela se lançou para o lado de um dos homens, derrubando-o e usando seus conhecimentos de artes marciais. Algo que ninguém sabia que ela dominava. A luta se intensificou, mas antes que pudessem aproveitar a brecha que Mariana havia criado, Laura gritou: Ricardo, ele não é meu pai! Todos congelaram. O impacto da revelação paralisou a tensão. O que você quer dizer? Ricardo indagou, a mente girando. Laura, com uma expressão de dor, avançou, seu olhar fixo. Antônio Borges não é meu pai biológico. Eu sou filha de um homem que ele matou e que ele está tentando destruir completamente. O chão pareceu ceder sob os pés de Ricardo. A verdade revelada balançava tudo o que ele acreditava saber. A conexão deles era muito mais profunda e sangrenta do que podiam imaginar. O caos no hospital continuava, mas o mundo de Ricardo estava em colapso. O que isso significava para eles? A linha entre amor e ódio estava cada vez mais borrada. Ao olhar para Laura, sua vida tomando um rumo inesperado, ele já não sabia o que mais poderia acontecer naquela noite. O silêncio na viela parecia voltar a gritar. O pânico tomava conta do ambiente quando um novo tiro ecoou, reverberando como um trovão no corredor do hospital. Ricardo olhou para Laura e a expressão dela estava repleta de desespero. Mas antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, um estrondo abalou o lugar. A porta de emergência se abriu de forma violenta, revelando um grupo de capangas de Antônio Borges, armados e determinados. É agora, Laura! Um deles gritou, e os olhos de Ricardo se ampliaram. Ele mal tinha tempo de reagir. Laura virou-se para Ricardo com um semblante angustiado. Ele planejou isso. Não é só sobre nós, Ricardo. Ele está atrás de coisas que nem imagina. Um dos homens apontou a arma para eles. Saiam da frente! Berrou. Instintivamente, Ricardo puxou Laura para um canto, o coração acelerado, tentando protegê-la. Mas, naquele momento, tudo parecia perdido. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu pelo corredor com uma expressão de determinação. Era Mariana, a irmã de Ricardo, que ele acreditava estar em outra cidade. Vocês têm que sair agora! Gritou ela, correndo em direção a eles, com a adrenalina pulsando. Os capangas se viraram e a confusão se espalhou. Como você está aqui? Ricardo perguntou, aturdido. Mas Mariana não respondeu. Ela se lançou para o lado de um dos homens, derrubando-o e usando seus conhecimentos de artes marciais, algo que ninguém sabia que ela dominava. A luta se intensificou, mas antes que pudessem aproveitar a brecha que Mariana havia criado, Laura gritou: Ricardo, ele não é meu pai! Todos congelaram. O impacto da revelação paralisou a tensão. O que você quer dizer? Ricardo indagou, a mente girando. Laira, com uma expressão de dor, avançou, seu olhar fixo. Antônio Borges não é meu pai biológico. Eu sou filha de um homem que ele matou. E
que ele está tentando destruir completamente. O chão pareceu ceder sob os pés de Ricardo. A verdade revelada balançava tudo o que ele acreditava saber. A conexão deles era muito mais profunda e sangrenta do que podiam imaginar. No meio do caos, um capanga desarmado gritou: "Ele está aqui! Ele chegou!" E como um pesadelo materializado, Antônio Borges os viu através da porta. Mas antes que alguém pudesse agir, ele sorriu de forma maníaca e disparou. O tiro não foi em Ricardo ou Laura, mas em Mariana, que se pôs à frente deles. O tempo congelou, o sangue escorreu pelo chão e o olhar de Ricardo ficou vazio. O que ele faria agora? A vida dele já não parecia fazer sentido. O silêncio que se seguiu ao tiro foi ensurdecedor. Mariana caiu no chão e o sangue começou a manchar o piso branco do hospital. "Mariana!" Ricardo gritou, os olhos arregalados em terror. O mundo ao seu redor desmoronou. Laura se virou, choque e dor cruzando seu rosto, enquanto as lágrimas escorriam. "Não, não pode ser!" Ela sussurrou, as mãos cobrindo a boca em descrença. Um dos capangas recuou e o resto da sala estava em alvoroço. Ricardo se lançou para perto da irmã, pressionando suas mãos contra o ferimento, o coração pulsando como um tambor. "Por favor, não me deixe!" ele implorou, a sua voz tremendo. Uma fração de segundo foi tudo o que levou para a realidade se transformar novamente. Então, com um movimento rápido, Mariana puxou algo debaixo de sua roupa. Um pequeno dispositivo prateado, um gravador, e ela o pressionou contra o peito, ofegante. "Ricardo, é um plano que eu e Laura montamos para expor Borges. Eu sabia que ele viria e eu preparei tudo." O tempo parou novamente. "Você o quê?" O coração de Ricardo disparou, a confusão se misturando com a esperança. "Mariana, você sabia de tudo. Vocês se uniram contra ele?" Laura, agora com o rosto pálido, olhou para Mariana, a incredulidade estampada no olhar. "Você era só uma isca? Você tinha um plano e não me contou?" A tensão cresceu, e antes que pudessem continuar, um grito cortou o ar. "A segurança! Alguém avise a segurança!" O caos se espalhou e a porta se abriu em um estrondo, revelando Antônio Borges não mais como uma sombra distante, mas como uma figura real que arrastava consigo segredos sombrios e promessas de destruição. Naquele momento, a conexão entre os três se tornou mais complicada do que nunca. O que Mariana realmente escondia? E a verdadeira relação entre Laura e Borges? A batalha entre o amor e a traição se tornava cada vez mais intensa. O que mais estava por vir? O hospital estava em um caos total. Gritos ecoavam, e o som dos pés apressados fazia o coração de Ricardo disparar. Mariana estava no chão, e o olhar de Laura estava perdido entre a dor e a determinação. Não podia ser o fim, não daquela forma. "Mariana, não!" Ricardo segurou a irmã, seu peito apertando como se uma mão invisível o esmagasse. Ele viu o brilho nos olhos dela, se apagando lentamente. "Fique comigo!" ele gritou. "Você vai sair dessa." "Ricardo!" Ela respirou com dificuldade. "O plano precisa ser concluído." Suas palavras saíam entrecortadas, ficava mais fraca a cada instante. "Borges tem que ser parado. Estou com a gravação." Expor tudo isso. Acabar com ele. Laura, com o coração na boca, percebeu a gravidade da situação. "Nós precisamos fazer isso, Mariana. Vamos juntos." A determinação dela surgiu como uma chama no escuro, mesmo com medo dominando o ar. Um novo som cortou a sala. Sirenes ao longe.
A segurança finalmente havia chegado. A polícia, a adrenalina percorreu cada célula do corpo de todos. A esperança renasceu como um sopro leve. Mas antes que pudessem celebrar, a figura de Antônio Borges se atreveu entre a porta, um sorriso sádico desenhado no rosto. Vocês realmente acham que podem me parar? Ele debochou, e o tempo pareceu estagnar. Era agora ou nunca. Com a gravação em mãos, Mariana olhou para Ricardo e Laura, a coragem tomando conta dela. Vamos expor a verdade. E em um ato de bravura, ela disparou para o corredor, o dispositivo cronometrado em mãos. O confronto estava apenas começando. E enquanto os raios de sirene se aproximavam, a pergunta ainda pairava no ar. Conseguiriam sair daquela confusão, vencer o passado e proteger o futuro? Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam ver essa trama intensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que aconteceu. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.